Brinquedos sempre fizeram parte da nossa infância, mas alguns deles parecem esconder algo sombrio. E quando se movem sozinhos, o medo se torna real. Hoje você vai conhecer 20 brinquedos que se mexeram diante das câmeras. Número 20. O catavento que girou no cemitério. Os cataventos infantis, conhecidos por suas cores vivas e hélices que giram alegremente ao vento, são símbolos de inocência, alegria e movimento. Normalmente podemos encontrá-los decorando jardins, varandas ou servindo como brinquedos simples para crianças. Mas, neste caso, o cenário é completamente diferente e profundamente inquietante. Imagine-se caminhando por um antigo cemitério, onde o silêncio é tão denso que até o som do vento parece ter medo de soprar. As árvores estão paradas, o ar imóvel, e entre as lápides cobertas de musgo, há um pequeno catavento colorido. De repente, ele começa a girar sozinho. Não há brisa, não há corrente de ar, apenas o som leve das pás se movendo no ar parado, como se uma presença invisível as empurrasse. O autor do vídeo garante que a noite estava completamente calma e que, mesmo após checar todos os ângulos, não encontrou explicação alguma. Alguns acreditam que o brinquedo foi colocado ali por familiares de uma criança falecida e que o movimento repentino seria o espírito tentando se comunicar, um gesto de vida após a morte. Outros dizem que é apenas coincidência, um redemoinho passageiro. Mas a filmagem, com a escuridão cortada apenas pela luz da lanterna e o som leve das hélices girando, deixa no ar uma sensação impossível de ignorar. E você, ficaria para ver ou sairia correndo? Número 19. O boneco quebra-nozes possuído. O boneco quebra-nozes é um dos símbolos mais tradicionais do Natal. Com suas roupas de soldado e um mecanismo simples na boca, ele foi criado na Europa como uma figura de proteção, acreditando-se que afastava maus espíritos das casas. Mas neste caso, parece que foi um espírito que decidiu habitar dentro dele. O dono do brinquedo, um homem de família inglesa, afirma que o boneco está com seus antepassados há mais de 4 séculos. Fabricado na Alemanha ou na Inglaterra, o artefato foi transmitido de geração em geração, sempre exibido como relíquia natalina. Durante uma noite qualquer, ele percebeu que o boneco mudava levemente de posição. Desconfiado, decidiu colocar uma câmera voltada para a prateleira onde o quebra-nozes ficava. Horas depois, as imagens mostraram algo inacreditável. O boneco moveu a cabeça por conta própria. O detalhe mais arrepiante é que, no vídeo, o cachorro da casa aparece observando fixamente o boneco no exato momento da movimentação. Sabemos que cães têm sentidos muito mais aguçados que os nossos, e acredita-se que conseguem perceber presenças espirituais. O olhar tenso do animal parecia confirmar que algo sobrenatural estava acontecendo. Seria o espírito de um antigo dono? Ou uma entidade qualquer usando o brinquedo como hospedeiro? Seja qual for a resposta, ver um objeto de madeira imóvel há séculos começar a se mover sozinho é algo que ninguém esquece. Número 18. O urso rosa, que ganhou vida. Em uma sala de estar iluminada por uma luz suave, uma mulher relaxava no sofá, perdida em seus pensamentos. Ao seu lado, repousava um enorme urso de pelúcia cor-de-rosa, com um laço no pescoço e um sorriso costurado. A própria imagem da inocência. Mas, segundos depois, essa calma se transformou em puro terror. A câmera de segurança registrou o momento em que o urso começou a se mover para trás, lentamente, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. A mulher demorou alguns instantes para perceber, até que o brinquedo deu um segundo movimento, mais forte, e foi aí que ela se levantou em pânico, afastando-se com o coração acelerado. O mais assustador, mesmo após ela se levantar, o urso continuou se movendo, completamente indiferente à presença humana. O vídeo termina de forma abrupta, com a mulher fugindo da sala e o urso permanecendo imóvel, ou quase. Número 17. O Mickey Mouse, que caminhava sozinho. Na cidade de Plymouth, na Inglaterra, um pequeno brechó se tornou palco de um evento que nem mesmo os fãs mais fiéis da Disney conseguiriam explicar. O dono da loja havia recebido um boneco do Mickey Mouse de um amigo e o colocou sobre um móvel, junto de outros bichos de pelúcia. Tudo parecia normal, até o dia seguinte. Ao abrir a loja pela manhã, o comerciante percebeu que o Mickey não estava mais onde fora deixado. O boneco, que havia ficado sentado sobre o armário, agora estava caído no chão, cerca de 40 centímetros distante da posição original. Sem sinais de arrombamento ou desordem,
Ele decidiu conferir as imagens da câmera de segurança. Às 4 da manhã, as imagens mostram o Mickey levantando levemente o corpo, virando-se, e depois dando 2 passos lentos até tombar de lado. Nenhuma explicação técnica foi encontrada. O homem garante que o brinquedo não tinha mecanismo interno e que o local estava completamente fechado. O vídeo, claro, viralizou rapidamente, com muitos acreditando que se tratava de um brinquedo amaldiçoado. Outros sugeriram ser uma simples brincadeira. Mas quem viu a filmagem completa diz que o movimento é natural demais para ser truque. Afinal, o que poderia fazer um Mickey de pelúcia se levantar no meio da noite? Número 16. O Furby chorão e possuído. Quando o Furby foi lançado em 1988, o brinquedo prometia uma revolução. Um boneco eletrônico capaz de aprender e reagir às interações humanas. Ele piscava, falava e aprendia novas palavras, encantando crianças no mundo inteiro. Mas anos depois, a linha entre tecnologia e terror começou a se misturar. Em 2016, começaram a circular vídeos mostrando Furbies que agiam de forma independente, emitindo sons estranhos e rindo sem que ninguém os ativasse. Um dos vídeos mais assustadores mostra um Furby rosa chorando alto, emitindo um som melancólico e perturbador. Seus olhos piscam rapidamente, as luzes internas piscam em vermelho e azul, e a voz eletrônica ecoa de um jeito quase humano. Alguns donos afirmaram que seus Furbies começaram a falar sozinhos de madrugada, mesmo sem pilhas. Outros relataram que, ao tentar desligá-los, o brinquedo respondia com frases desconexas, como se estivesse resistindo. A fabricante afirmou que poderia se tratar de mau funcionamento, mas os donos juram que é impossível. Entre vídeos, depoimentos e relatos, o Furby passou de símbolo de inovação a um dos brinquedos mais temidos de todos os tempos. E quando um brinquedo começa a chorar sozinho no escuro, talvez seja a hora de tirá-lo da tomada. Número 15. O elmo que disse "Mate o James". Entre todos os brinquedos modernos, poucos causaram tanto pânico quanto o elmo falante, inspirado no personagem querido da Vila Sésamo. Tudo começou de maneira inocente. Um menino chamado James Bowman trocou as pilhas de seu boneco. Logo depois de religar o brinquedo, algo completamente anormal aconteceu. O elmo começou a falar frases assustadoras, incluindo uma que chocou o mundo. "Mate o James". Os pais ficaram horrorizados. O boneco, que antes falava frases educativas, agora emitia ameaças com uma voz grave e distorcida. O caso se espalhou rapidamente pela internet e por noticiários, fazendo com que a fabricante recolhesse o produto imediatamente. Mas não foi o único caso. Outro vídeo mostrou um elmo perguntando: "Quem quer morrer?", em um tom frio e mecânico. Especialistas tentaram explicar o fenômeno como falhas no chip de gravação, mas os pais das vítimas juram que as frases não estavam no repertório original. O brinquedo foi banido das lojas e muitos deles acabaram destruídos, mas até hoje circulam gravações com a voz sinistra ecoando na penumbra. Número 14. O Woody que saiu da caixa. Em 1995, o mundo conheceu Toy Story, o primeiro longa totalmente animado por computador, criado pela Pixar e lançado pela Walt Disney Pictures. Na história, os brinquedos ganham vida quando ninguém está olhando. Uma ideia mágica e encantadora. Até que alguém gravou algo muito parecido na vida real. Um pai decidiu filmar o momento em que levava o filho a uma loja para comprar um boneco do Woody, o famoso cowboy. No vídeo, gravado com um celular, é possível ver claramente o boneco dentro da caixa, perfeitamente imóvel. Mas, segundos depois, quando o pai volta a filmar o mesmo ponto, o Woody não está mais na mesma posição. E, em outro momento, dentro da própria casa, algo ainda mais assustador aconteceu. Enquanto ele entrava na cozinha, o boneco estava sobre a bancada. Ao perceber a presença do dono, o Woody moveu a cabeça, como se o estivesse encarando, e depois voltou à posição original. Poucos segundos depois, o brinquedo caiu de costas dentro da pia, em um movimento rápido e inexplicável. Não havia vento, fios ou qualquer pessoa por perto. Muitos acreditam que se trata de uma farsa bem feita, mas outros juram que é uma manifestação sobrenatural. Afinal, e se os brinquedos realmente acordassem quando estamos distraídos? Não por magia, mas por algo mais sombrio, que desafia a lógica humana? Número 13. O coelho de pelúcia, que se mexia sozinho. Entre todos os vídeos assustadores de brinquedos, poucos são tão inquietantes quanto este. Tudo começa de forma simples.
uma pessoa segura um coelho de pelúcia branco, aparentemente comum, diante da câmera. Ela o mostra, mexe nas orelhas, ri, e então o impossível acontece. Sem aviso, o coelho se move por conta própria, fazendo um pequeno salto para frente. O movimento é sutil, mas claramente visível, e o susto da pessoa é imediato. Ela larga o brinquedo, dá um passo para trás e tenta entender o que acabou de ver. Mas o terror estava apenas começando. Ao retornar ao quarto minutos depois, agora acompanhada de outra pessoa, ela encontra o coelho em uma nova posição, desta vez mais perto da porta, como se tivesse se arrastado para fora. Ambos observam em silêncio até que o brinquedo dá mais um pequeno impulso sozinho. O vídeo termina abruptamente com a respiração ofegante dos dois ecoando no microfone. Muitos tentaram explicar o fenômeno como truque de edição, mas o olhar fixo e o movimento natural demais desafiam qualquer lógica simples. Seria apenas uma ilusão, ou um objeto realmente tomado por alguma energia desconhecida? Se fosse você, teria coragem de voltar ao quarto para conferir de novo? Número 12. O carrinho amaldiçoado. Para muitos, os carrinhos de brinquedo simbolizam velocidade, diversão e nostalgia da infância. Mas este, em particular, transformou-se em um instrumento de puro terror. O dono conta que o brinquedo começou a se comportar de forma estranha após alguns dias guardado. Sempre que ele se aproximava, o carrinho emitia sons metálicos, como chiados e rangidos, que pareciam vir de dentro do motor, embora o brinquedo fosse simples, sem mecanismos eletrônicos. Certo dia, decidido a descobrir o que estava acontecendo, ele posicionou o celular para gravar o momento em que tentaria tocá-lo. Assim que estendeu a mão, o carrinho reagiu sozinho, emitindo um ruído agudo e vibrando levemente, como se estivesse tentando escapar. O homem recuou imediatamente, assustado. Ele tentou novamente. E mais uma vez o brinquedo respondeu com o mesmo som agressivo, repetindo o movimento. Não havia pilhas, controle remoto, nem nada que justificasse aquilo. Alguns afirmam que o carrinho poderia estar amaldiçoado ou carregando a energia de alguém que o possuíra antes. Outros acreditam que o brinquedo tenha sido manipulado com ímãs ou algum truque eletrônico. Mas, independentemente da explicação, o vídeo deixa uma sensação perturbadora. A de que até os brinquedos mais simples podem esconder algo sombrio. Número 11. O urso gigante, que protegia a criança. Ursos de pelúcia são sinônimo de conforto e ternura. Quase toda criança tem um. Aquele amigo de tecido que dorme ao seu lado, guarda segredos e afasta os pesadelos. Mas, para uma família, esse companheiro de infância se tornou motivo de pavor absoluto. Durante a noite, enquanto todos dormiam, as câmeras de segurança do quarto registraram algo impossível de ignorar. Um enorme urso de pelúcia, encostado na parede ao lado da cama da criança, começou a se mover sozinho. Primeiro, o brinquedo se endireitou lentamente, como se estivesse acordando. Depois, girou a cabeça em direção à cama e inclinou o corpo, observando a criança adormecida. Por alguns segundos ficou ali, imóvel, apenas olhando. Na manhã seguinte, quando os pais assistiram à gravação, ficaram aterrorizados. A movimentação do urso era fluida, natural demais para ser uma ilusão ou um simples reflexo. Alguns internautas sugeriram que poderia ser uma animação computadorizada, mas os pais garantem que a filmagem é real. A gravação termina com o brinquedo caindo lentamente de volta ao chão, como se tivesse retornado ao repouso. Mas a pergunta permanece: o urso estava apenas se movendo por conta própria ou estava vigiando a criança que deveria proteger? Se isso acontecesse na sua casa, você conseguiria dormir na mesma noite? Número 10. A varinha encantada do inferno. Nas prateleiras das lojas de brinquedos, ela parecia inofensiva. Uma varinha rosa, com o formato de flor, e uma música suave que encantava as crianças. Mas por trás de sua aparência meiga, havia um segredo diabólico. Pais começaram a perceber algo estranho no brinquedo. Alguns relataram que, ao remover a película prateada da ponta da varinha, uma imagem terrível aparecia escondida sob o adesivo. O rosto de uma garota pálida, com olhos vermelhos e um sorriso perturbador, como saída de um filme de terror. Ao investigar, descobriu-se que a imagem era a de uma menina supostamente possuída, retirada de um site de horror. Mesmo assim, a varinha era vendida livremente em lojas populares, sem qualquer aviso. Número 9. Os brinquedos possuídos da loja.
Você já se perguntou o que acontece com os brinquedos quando o shopping fecha as portas e as luzes se apagam? Em uma loja de brinquedos, uma garota descobriu a resposta. E o resultado foi assustador. Ela estava filmando sua busca por produtos de Toy Story, quando percebeu algo estranho nas prateleiras. Alguns brinquedos começaram a ligar sozinhos, movimentando-se e emitindo sons sem que ninguém os tocasse. Assustada, ela se afastou. Mas, curiosamente, toda vez que voltava a se aproximar das prateleiras, os brinquedos voltavam a se ativar. Bonecos piscavam, carrinhos andavam e sons aleatórios ecoavam pelo corredor vazio. A jovem tentou encontrar explicações racionais, talvez sensores de movimento, talvez defeito elétrico, mas os brinquedos pareciam responder diretamente à presença dela. Número 8. A boneca do metrô de Singapura. No coração de Singapura, um caso inexplicável tomou conta das redes sociais e deixou milhares de pessoas arrepiadas. Uma boneca misteriosa foi encontrada no alto de uma estrutura metálica, logo acima dos trilhos da estação MRT, Dhoby Ghaut. O mais perturbador é que ninguém soube explicar como ela foi parar lá. A descoberta foi feita por uma jovem chamada Ashley Sue, que compartilhou fotos nas redes sociais. A boneca usava uma roupa larga, desbotada e suja, e tinha olhos grandes e penetrantes, que pareciam seguir quem olhava para ela. Junto às imagens, Ashley escreveu uma mensagem pedindo que todos rezassem por ela, pois sentia que havia sido amaldiçoada depois de avistar o brinquedo. As fotos viralizaram rapidamente, e as teorias começaram a se espalhar. Alguns acreditavam que tudo não passava de uma pegadinha elaborada, enquanto outros estavam convencidos de que a boneca havia sido deixada ali como parte de um ritual espiritual, talvez para aprisionar uma entidade. Número 7. O boneco cantor de Louis Armstrong. O lendário músico Louis Armstrong, um dos maiores nomes do jazz, inspirou inúmeros produtos ao redor do mundo, inclusive um boneco colecionável que reproduzia suas canções mais famosas, como What a Wonderful World. A ideia era simples: homenagear o artista. Mas o que era para ser uma lembrança afetiva acabou se transformando em uma fonte de terror para várias pessoas. Uma família contou que recebeu o boneco de presente de um padrasto brincalhão. No começo, tudo parecia inofensivo. Bastava apertar um botão e o boneco começava a cantar com um sorriso largo no rosto. Mas com o passar do tempo, as pilhas começaram a enfraquecer. E foi então que o pesadelo começou. Em vez da voz calorosa e alegre de Armstrong, o brinquedo passou a emitir sons distorcidos, graves e arrastados, parecendo mais um sussurro demoníaco do que uma melodia. A cada dia, os ruídos ficavam mais estranhos, até que o boneco começou a tocar sozinho, no meio da noite. Outra pessoa relatou uma experiência ainda mais bizarra. Após receber o mesmo modelo de boneco, ela afirmou sentir uma presença estranha sempre que o via. Segundo seu depoimento, a figura de plástico parecia observar de volta, com um olhar fixo e vazio. Assustada, ela decidiu trancar o boneco no armário, mas ainda assim, jurava ouvir a música ecoando de dentro, mesmo com o brinquedo desligado. Número 6. A Barbie, que moveu a cabeça. Desde o seu lançamento em 1959, a Barbie, criada por Ruth Handler, é o brinquedo mais vendido e reconhecido do planeta. Símbolo de beleza e imaginação, ela sempre foi associada a brincadeiras inofensivas. Mas, neste vídeo, a boneca parece revelar um lado assustadoramente humano. Uma garotinha grava um vídeo brincando com suas Barbies, mostrando orgulhosa suas roupas e acessórios novos. Ela segura uma boneca em cada mão, falando com entusiasmo, até que algo acontece. A Barbie, que está na mão esquerda, move a cabeça sozinha, virando lentamente em direção à menina. O instante é tão inesperado que a criança solta um grito de pavor e joga a boneca longe, deixando o celular cair. A gravação termina ali, mas o suficiente para causar arrepios em quem assiste. Número 5. A boneca, que se mexia no escuro. Poucas coisas são tão assustadoras quanto perceber um movimento inesperado dentro do próprio quarto, especialmente quando se está sozinho. Foi exatamente isso que aconteceu com uma pessoa que decidiu filmar a decoração do seu quarto para postar nas redes sociais, e acabou capturando algo que desafiava a explicação lógica. No vídeo, o ambiente está em meia luz. No canto, sobre uma cadeira, há uma boneca grande de aparência antiga. Vestido de renda, olhos de vidro e um sorriso quase imperceptível. Enquanto o dono da casa falava à câmera, algo no fundo da imagem se moveu.
A boneca inclinou levemente a cabeça para o lado, como se estivesse observando. A princípio, quem filmava achou que fosse apenas uma ilusão de ótica ou o reflexo da luz. Mas, ao rever a gravação, percebeu que o movimento era real. Assustado, voltou ao quarto para conferir. E a boneca estava em uma nova posição. Mas uma coisa é certa: o olhar fixo da boneca, somado ao movimento sutil e realista, é suficiente para gelar o sangue de qualquer pessoa. Você conseguiria dormir sabendo que algo assim acontece no seu quarto? Número 4. O brinquedo, que fugiu da criança. Cenas de crianças brincando sempre transmitem leveza e alegria. Mas neste caso, o que era diversão se transformou em puro terror doméstico. O vídeo começa mostrando um garotinho sentado no chão, cercado por brinquedos coloridos. Entre eles há um pequeno carrinho que, aparentemente, é o seu favorito. Ele o empurra, ri e fala sozinho enquanto brinca. Tudo parece normal, até que o carrinho começa a se mover sozinho. O brinquedo desliza alguns centímetros para trás, sem que o menino o toque. Ele, inocente, apenas sorri e volta a puxá-lo, sem notar o que acabou de acontecer. Mas o carrinho volta a se afastar, desta vez de forma mais rápida, como se estivesse tentando fugir. Quem grava o vídeo percebe a cena e dá um suspiro de espanto. O brinquedo então para por um instante, e logo faz outro movimento curto, como se tivesse consciência. Número 3. O boneco do Five Nights at Freddy's. O universo do game Five Nights at Freddy's já é assustador por si só. Animatrônicos que ganham vida à noite, sons metálicos e uma atmosfera de terror constante. Mas o que aconteceu com um colecionador desse jogo ultrapassou os limites da tela e trouxe o horror para o mundo real. O homem gravava um vídeo mostrando suas miniaturas baseadas nos personagens da franquia. Entre elas estava uma figura de Freddy Fazbear, o urso cantor sinistro do jogo. Ele posiciona a câmera, organiza os bonecos na mesa e começa a falar sobre cada um. De repente, o Freddy se move sozinho, deslizando alguns centímetros sobre a superfície lisa da mesa. O movimento é lento, mas contínuo, e o colecionador congela sem acreditar no que está vendo. Nenhum outro boneco se move, apenas ele. Número 2. O dinossauro de Toy Story que ganhou vida. Entre os personagens mais queridos de Toy Story, o dinossauro Rex sempre se destacou por ser divertido e desastrado. Mas neste vídeo, a versão de brinquedo do personagem deixou de ser engraçada e passou a ser assustadora. O boneco estava em uma prateleira, cercado de outros personagens da mesma coleção. De repente, a cabeça do Rex começou a girar lentamente, como se alguém o estivesse manipulando, mas não havia ninguém por perto. Enquanto isso, todos os outros brinquedos ao redor permaneciam completamente parados. É quase como se o Rex tivesse se tornado consciente por um instante, reproduzindo o comportamento dos brinquedos do filme, ganhando vida quando os humanos se distraem. Mas aqui, não havia mágica da Pixar. Apenas uma gravação real e inexplicável de um dinossauro que parecia olhar em volta, vivo, curioso e perturbador. Número 1. O urso possuído pelo tabuleiro Ouija. O tabuleiro Ouija, criado no século XIX, é conhecido como um suposto meio de comunicação com espíritos. Apesar de muitos o tratarem como um simples jogo, há quem acredite que ele abre portais para entidades malignas. Neste vídeo, 2 garotos decidem brincar com o tabuleiro em casa, curiosos para fazer perguntas aos espíritos. No início, tudo parece uma simples diversão, mas logo algo na sala começa a mudar. Atrás deles, sobre uma prateleira, um urso de pelúcia parece ganhar vida, move a cabeça, vira o corpo e chega a balançar levemente como se observasse o ritual. Os meninos sentem uma energia estranha no ar, pegam o urso para examinar, mas não encontram nada fora do normal. Quando o colocam de volta, o brinquedo para de se mover apenas por alguns segundos. O clima de tensão cresce, até que um deles desliga a câmera, visivelmente assustado. Seria coincidência? Ou o urso realmente foi possuído pelas forças que eles tentaram invocar com o Ouija? Depois desse vídeo, talvez você pense 2 vezes antes de brincar com algo que promete falar com o além. E aí? Qual desses brinquedos você achou mais assustador? Deixe seu comentário e diga o que faria se um dos seus brinquedos começasse a se mexer sozinho. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!